Here's my dating rap this year. We got a lot to cover. Fala, cowboys, beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Eu sei que o vídeo, não tive tempo de legendá-lo aqui, tá? Inclusive, essa semana acabou que o canal teve uma frequência menor de vídeos, né? Peço desculpas, mas já vou retomar aqui. É que problemas pessoais, etc, tá? Mas, em todo caso, eu peço para vocês, em primeira mão, o like. O like é muito importante para a gente poder continuar esse trabalho. E se você tiver interesse, né, em patrocinar aqui o canal, entre em contato aí pelo WhatsApp que vai estar passando na tela, tá? Como eu disse, o vídeo não vai estar legendado, mas eu vou explicar para você tudo que essa senhora falou. Eu já quero de antemão avisar, o vídeo é igual aqueles outros vídeos, né, de mulheres falando sobre os contatinhos que ela teve ao longo do ano, né. Então, no caso, essa senhora vai falar dos contatos dela, que já dá pra dizer ali, ó, que o total de primeiros encontros foi de 5, hein. Ano passado, essa senhora teve 5 encontros. E você? Diz aí nos comentários. Então vamos ver aí a retrospectiva do inverno feminino. Here's my dating rap this year. We got Hum. a lot to cover. I went Ó, nós temos muito o que cobrir. on 5 first dates. This is how I met them. Ó, tivemos 5 encontros e como eu os encontrei. Um foi no funeral, um foi no Instagram, um foi no bar e 2 foi no bingo. Bacana, o bingo é uma opção, I hein. met one at a funeral and he was cute. One was from Instagram. I met one at a bar and two at bingo. You Ó, might be wondering how many I kissed. I kissed all of them. This você se perguntou com quantos eu fiquei, quantos eu dei um beijo. Em todos os 5 ela ficou, né. is what happened to them. One wasn't honest. One died. I ghosted two and one became my boyfriend. Olha só que legal, né. Então, um não estava sendo honesto, o outro morreu, né, o que aconteceu com cada um. 2, ela deu ghost, não gostou, e um acabou virando o namorado dela, This is how many ghosted me e um deu ghost nela. because he turned into a ghost. May he slay in peace. E essa daí foi engraçado. Ela falou que um deu ghost nela porque virou um ghost mesmo. I was Ai. in two situationships. They were losers. Of course, it was the guy at the bar and the guy from Instagram. Total relationships. One. And he helped me make this. That's it. Bom, e ao final ela falou que 2 foram, situações que poderiam ter virado relacionamento, mas não viraram, porque os cara era enfim, e um acabou virando relacionamento e é isso, né. É um vídeo como eu falei aqui, né, e como fica bem óbvio, né, essa senhora ela tá fazendo um vídeo ali provavelmente num tom até de brincadeira, ou não. Mas vamos falar sobre inverno então? Eu quis aproveitar, puxar esse gancho desse vídeo, que é um vídeo realmente engraçado, né, e tal, né, dessa senhora falando de encontros e etcétera. Não que eu não duvide da existência de uma realidade, vamos dizer, agitada no meio das senhoras solteiras, mas assim, se formos falar sobre um perfil mais próximo do que costumamos, relatar aqui, são mulheres que já estão ali na faixa dos 30, dos 40, e que muito provavelmente alguns aqui têm uma certa expectativa sobre esse tal desse inverno, né. Afinal de contas, o homem ele vive numa escassez ao longo de boa parte da sua vida, se é que não em toda ela, a depender do quanto você se desenvolve, né. Então, como consequência, existe uma sensação de um certo revanchismo, né, por parte masculina, assim como o feminino, né, nos movimentos delas, né, sempre colocam também conceitos revanchistas quanto ao masculino. "Ah, porque o masculino tem isso, porque ele tem aquilo, porque ele tem o poder e tal". Sendo que a gente sabe perfeitamente que, na verdade, elas estão apenas enxergando os homens do topo, né, e ignorando por completo nesses argumentos, né, a parcela maior da população masculina que não tem nem um pouco um privilégio ou coisa do tipo, né. No máximo, a gente pode puxar, situações específicas que são mais favoráveis ao homem em comparação à mulher, mas assim, em geral, a gente sabe que pelo menos nessa nossa sociedade atual, não dá para afirmar que o homem comum é um homem de privilégio. Não, pelo contrário, né. Mas enfim, eu não vou entrar tanto nesse mérito, eu quero entrar no mérito do inverno, né. Eu puxei essa questão, eu comentei, né, pincelei sobre esse aspecto,
né, da sensação masculina e da sensação feminina também, de revanchismo, para explicar por que que alguns não conseguem enxergar o inverno como ele de fato é, tá? Eu já falei para vocês sobre isso em vários e vários vídeos a respeito, que o inverno feminino ele não está ligado à falta de opções. Na natureza, nesse mercado, a questão de opções está na mão delas a qualquer momento. O que existe é um declínio e não a falta. Por exemplo, você acha mesmo que se for verdade o vídeo dessa senhora, que as opções dela eram rapazes incríveis, maravilhosos, sheds da vida, ou eram provavelmente tanto senhores quanto ela também é, né? Então, a princípio, o que você tem que ter a noção é que provavelmente, se a gente fosse dizer assim de modo real que todas essas situações aconteceram, esses senhores que tiveram encontros com ela, provavelmente tiveram menos encontros do que ela teria se ela quisesse exercer as opções como ela exerceu com os 5 encontros dela, ok? Esse é o primeiro ponto que você tem que considerar, tá? O segundo ponto é o seguinte: nós sabemos que existem os caras do topo, e esses caras, sim, esses têm opção, esses costumam ser caras que, né, levam um bom tempo para iniciar um namoro, porque eles têm uma noção mais interessante do mercado, conhecem mais o feminino, como consequência, eles são bem mais receosos e bem mais despreocupados, porque eles sabem que eles vão conseguir opções, ainda que não no mesmo nível do feminino, mas o suficiente para eles saberem que eles estão ok, que eles estão tranquilos, né. Então, botando isso na mesa, né, colocando essa situação toda, o que que é o inverno feminino então? Afinal de contas, as opções têm um declínio, mas até que ponto isso causa uma sensação negativa? Até que ponto isso é realmente o inverno, né? E eu diria o seguinte, né, quando, se eu não me engano, acho que foi o Kevin Samuels, né, que estipulou esse termo, ele colocou, obviamente, uma referência a Game of Thrones, né, aquela coisa do inverno está chegando, porque ele falava com as mulheres, né, e se notava em muitas delas uma sensação de merecimento exagerada, né, uma sensação de que o mercado deveria oferecer a elas muito mais do que elas ofereceriam em troca, né. Então, isso começou a ser colocado como um aviso, igual, tal qual, né, a série, né, do tipo: "Ó, o inverno está chegando, toma cuidado", e não sei o quê. Então, qual que é o significado disso? O significado, na verdade, ele nada mais é que, olha, as suas opções estão cada vez menos interessantes, porque você também está se tornando menos interessante, apesar de você achar o contrário. Apesar de você acreditar que agora que você tem mais capacidade financeira, mais maturidade, etc., que agora você está num patamar de fato interessante para os homens do topo. Mas não é o que acontece. Então, esse era o recado que o Kevin Samuels tentava passar, tentava transmitir. E não de que no inverno você vai ficar extremamente solitária, sem nenhuma opção, você nunca vai ter outro encontro, você vai viver a vida do Miqueinha lá, do cara que nunca pegou ninguém. Ninguém disse isso, tá? Então, o inverno por acaso, né, quando chega o inverno, você por acaso sofre muito? Ou você põe uma roupa mais quentinha, tem mais dificuldade para levantar, para tomar um banho, para acordar, né? É isso. Esse é o inverno delas. Inverno, o termo inverno. Não pense no inverno como um inverno agora de Game of Thrones. Pense no inverno como o nosso inverno, quando ele chega, que dificulta algumas coisas da sua vida, mas é isso, né? Então, eu já até fiz uma vez uma explicação, né, que era uma comparação do tipo, se você desde cedo, desde que você nascesse, você tivesse, uma vida muito, muito rica, você fosse um herdeiro ou coisa assim. Mas que, ao passar do tempo, a sua família falisse, você tivesse mais dificuldades, então se antes você, a qualquer momento que quisesse, você podia ir para Paris, para sei lá, para qualquer lugar do mundo, né, e que agora você no máximo faz uma viagem desse tipo por ano, você tem que trabalhar para se sustentar um pouco, ainda que você tenha um conforto que você tinha 3, 4, 5 mansões, agora você só tem uma. Isso é o inverno para a mulher. Então, é sentido. Uma pessoa que vive tantas coisas, tantas possibilidades, e essas possibilidades começam a minguar um pouquinho, não totalmente, mas minguar um pouco, isso gera na pessoa uma frustração. Se fosse o contrário, se fosse uma pessoa que
nascesse sem nada, uma pessoa bem pobre, e fosse crescendo na vida e se tornasse um classe média alta, com toda certeza a experiência dessa pessoa, do ponto de vista emocional, é diferente. Então eu faço a comparação com o masculino. O masculino ele pode se tornar esse cara dentro de um mercado de relacionamento se ele se desenvolve, se ele corre atrás, né, desse tipo de objetivo, tanto para a vida pessoal, porque obviamente você consegue ter ali mais opções de encontros, mas também na sua vida prática, na sua vida profissional, isso também é legal para você, né. Então esse recado de que se desenvolva só para ter acesso ao feminino, né, não é um recado muito legal, mas o recado geral do desenvolvimento para a busca de melhora em todos os aspectos da sua vida, isso eu não vou tirar isso de você, não tem por que você não fazer isso por você mesmo, tá. Faça no seu nível, naquilo que você acredita que você quer chegar, tá. Não precisa fazer no nível de que fulana de tal ou que alguma mulher acha interessante, não interessa, faz por você, né. Se você quer isso para sua vida, se você quer ter acesso ao feminino, também assuma isso, tá. Não jogue isso: "Ai meu Deus, não posso", não tem nada a ver. Aqui nesse canal eu nunca vou falar pra você o que você deve ou não fazer, simplesmente você tem que olhar o que você quer, tá. Então, em geral, por isso que eu tô falando de tudo isso, por que eu puxei esse tema todo, né, a comparação do desenvolvimento masculino, feminino, inverno, etcétera, pra você compreender de fato, de que se a sua expectativa for de encontrar as mulheres desesperadas: "Meu Deus do céu, eu preciso de um homem na minha vida", não sei o quê. Se você tem essa expectativa, esquece, tá. O máximo que acontece nessas situações são mulheres que quando elas têm alguma dependência emocional com algum cara específico, que a gente chama de impressão e tal. Isso acontece, isso existe, né. Às vezes a mulher ela fica presa àquele parceiro que, sei lá, ou já se foi ou que realmente deu um ghost nela, ou que não quer mais e tal. Ela fica presa naquele cara por muito tempo, se é que ela não vai ficar a vida inteira. Então elas têm essa dificuldade ela existe muito mais nelas do que em nós, tá. Então entenda que no homem em geral essa dificuldade ela acontece em função de escassez. Às vezes você tem uma mulher que era muito interessante, bacana, mas deu alguma coisa errada e você não consegue outra, aí você começa a se sentir escasso, né. Tem até um vídeo aí recente daquele, acho que é Balestrin, né, colocaram um monte de mulher do lado dele e tal. Eu vi por cima, né, não vi na íntegra, depois eu vou até assistir lá no canal, acho que o Júnior fez um react sobre, mas, em geral, o que eu quero dizer com isso é que, quando o cara ele sente essa falta, né, de opções, etcétera, ele se sente muito mais preso àquele relacionamento anterior. Não que não aconteça uma impressão, que não aconteça um apaixonamento, pelo contrário, o homem ele se apaixona até mais, eu diria, né. Mas, a percepção feminina, essa ligação, essa conexão para elas é mais relevante, né. O homem ele consegue desprender um pouquinho mais da conexão, não do apaixonamento, não dessas visões românticas, mas dessa conexão, se ele consegue, por exemplo, expandir o número de opções que ele tem. A mulher ela já tem isso naturalmente, então para ela, acaba sendo irrelevante, entende? Então imagina o seguinte, imagina um cenário que a gente já sabe, feminino, uma moça média ali, beleza mediana, ela tem um número vasto de opções. Para ela ter opções depois de um término de um relacionamento que ela tinha uma conexão ou não muda muito, não faz tanta diferença, porque ela já tinha isso, ela tinha em qualquer momento. Um homem que, por exemplo, era escasso, tinha um relacionamento, termina o relacionamento de uma forma que ele não gostaria, ele quer voltar para a menina, não consegue e tal. Só que aí ele se desenvolve, sei lá, fica rico, acontece alguma coisa, ele começa a ter várias opções, para ele há uma diferença. Entende? É isso. Não é nem a questão de quem é mais capaz de se desvencilhar. Não. Tem um pouco a ver com uma questão prática, tá certo? Então o mercado ele se posiciona assim, como consequência, para o homem a visão é um pouco diferente da mulher quando existe essa expansão de opções, tá certo? Enfim, falei bastante, expliquei bastante, porque justamente eu queria deixar bem claro para vocês que inverno é isso, que inverno não vai ser a senhorinha sem opções nenhuma. Mesmo uma senhorinha vai ter coisa para poder fazer, tá certo? Então é isso, cowboy. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, da sua inscrição, do seu comentário. E também se você quiser patrocinar aqui algum vídeo do canal, tá? O WhatsApp tá passando aí na tela. Tamo junto e até a próxima.